Memórias da epidemia de peste bubônica em Exu em 1935. Este é o tema da nossa live de hoje. Eu sou Vitória Galvão, eu sou jornalista da Ascom UFPE e tenho a satisfação de receber hoje Cláudia Parente. Ela é jornalista formada pela UFPE e acaba de defender sua dissertação de mestrado em História. A gente vai conversar com ela. Eu gostaria que você fizesse um resumo, né, dessa sua formação, sua experiência profissional. Eu me graduei, como você já falou, em comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Nós fomos daquela turma maravilhosa, que até hoje somos amigos e tudo. E aí, logo eu comecei a exercer a profissão. Fui repórter, fui colunista de jornal, né? Depois de quase 20 anos, saí do jornalismo. E assim, durante o exercício da profissão, eu cheguei a ingressar por um tempo no mestrado de Sociologia. Eu sempre tive vontade de voltar para a academia, né? Aí eu cheguei a entrar em Sociologia, cheguei a fazer alguma coisa, mas minha paixão sempre foi História, sempre. E aí, quando eu saí do Jornal do Comércio, depois de quase 20 anos, em 2016, eu pensei, bom, agora eu vou começar a fazer coisas diferentes, né? Mas assim, eu já tinha essa coisa de voltar a estudar. Fiz uma consultoria com a SOS, depois fui trabalhar com gênero, estou trabalhando nessa área já tem uns 5 anos, hoje eu tenho um programa na Freicaneca FM, Mulher na Caneca, sou assessora de imprensa da Secretaria da Mulher. Eu tenho sido uma militante nas causas, né, do movimento de mulheres, né, nesses últimos 5 anos, que tem sido uma coisa muito gratificante, afinal de contas, né, é uma longa luta nossa por igualdade de direito, não é verdade? Essa tua experiência, né, essa tua formação de jornalismo, o quanto ela foi importante para fazer essa pesquisa e, ao mesmo tempo, a falta de formação na área de história, se você ter dificuldade. Eu acho que isso é interessante para quem está acompanhando e pensa assim, eu fiz comunicação, mas eu quero ir para sociologia, eu quero ir para a história. Isso. E também se você sentiu alguma dificuldade para ir para a história. Eu sei que você foi aprovada de cara, né, na seleção, na primeira tentativa. Fui. Então, isso aí, para a gente chegar, como é que você foi esse tema, já que você é de Exu e tudo mais. Em relação a essa questão do ingresso, é óbvio que existe uma dificuldade a mais, né? Quando você vai fazer um mestrado, uma pós-graduação, que seja na sua área de formação de cabeça, como se diz, né? Que você já está ali, se fosse em comunicação, eu já ia conhecer alguma coisa da teoria, né? Dos autores. E aí, de repente, quando você vai para outra área, obviamente, cada área de conhecimento, ela tem uma linguagem própria, né? Ela tem uma forma de tratar própria, ela tem uma metodologia própria dela. E isso exige que você estude mais, porque você vai entrar numa turma que os outros já têm essa vantagem, né? De conhecer aqueles autores, né? De conhecer aquele linguajar, aquela metodologia. Qual é o caminho que é mais tranquilo? Antes de você começar, você procurar, eu procurei saber o máximo sobre o programa, né? Eu queria fazer história. E então eu me aproximei, eu quis saber o programa, eu conversei com professores, perguntei o que é que eles achavam, o que é que eu poderia fazer para me habilitar aquilo. Meu currículo estava meio desatualizado, né? Então eu me inscrevi em seminário, eu apresentei trabalho já em cima dessa temática que eu ia trabalhar, eu escrevi artigo, eu já comecei a ler muito. No ano que eu fiz a seleção, eu acho que eu passei de primeira, porque eu participei de seminário, eu escrevi artigo, eu apresentei trabalho em seminário, em congresso. Eu acho que quando eu falava para os professores qual era o projeto que eu queria fazer, eles ficavam muito encantados com o tema, né? Porque era um projeto inédito. Eles diziam assim, é muito bacana, mas eu não sei se você vai conseguir, porque no caso de história, é um curso que exige muita documentação, né? Porque diferente de alguns cursos que são muito teóricos, história não. História você precisa ter aquela coisa da documentação, né? Para comprovar a veracidade daquilo ali. Então você vai fazer o levantamento de dados, você vai fazer o trabalho todo, e depois você vai oferecer a sua leitura daquilo ali. Você tem o fato e você vai, a partir daquelas migalhas, porque são migalhas, né? Toda história, como diz Paul Vane, é mutilada. Você só traz uma parte de um acontecimento. Você não escreve, por exemplo, sobre
a queda do Império Romano. Você escreve sobre o que os documentos deixam você saber sobre a queda do Império Romano. Você não consegue agarrar um fato inteiramente. Você tem vários caminhos, escolhe um, mas você nunca vai enxergar tudo, né? Nunca vai ter a palavra final, nunca vai preencher todas as lacunas. Mas isso ainda é mais fascinante. Memórias de um ano da peste e uma reconstituição da epidemia que assolou Exu em 1935. Este é o título do trabalho de Cláudia. Eu queria que você falasse um pouco, Cláudia, você que é de Exu, orgulho de Exu, como é que você chegou a esse tema? Orgulho de Exu é Luiz Gonzaga, não sou eu, não. Não, ele é o maior orgulho, mas você é orgulho também. Mas eu gostaria que você falasse como é que você chegou, você é de lá, então é de se imaginar que você, talvez até criança, já tinha ouvido falar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse é um tema que não havia registro histórico, que agora ele terá. A dissertação de Cláudia, minha gente, foi recomendada para publicação, então é justo que seja publicada, porque é um assunto que não tem registro oficial. Então, como é que você chegou a este tema e decidiu pesquisá-lo, Cláudia? É uma longa história, porque assim, a minha história também está ligada à história da peste. É a história do Ageu Magalhães. A doutora Alzira, que teve na minha defesa, né, na banca, na segunda, que foi a pessoa que em 66 foi junto com o doutor Célio para o plano piloto de peste em Exu, que foi o plano piloto de peste bubônica do Brasil, foi lá em Exu, porque a cidade era o epicentro da doença aqui no Nordeste, né, no estado. Então, a doutora Alzira, eu falo para ela que eu sou uma filha da peste, porque meu pai trabalhou com ela, né, no Ageu, e ela fala, não, filha da peste é a minha, porque a minha se chama Yersinia, que é o nome científico da bactéria, né, Yersinia pestis. Minha mãe sempre me contou essas histórias, que na década de 60, esses cientistas, os cientistas mais importantes do mundo, o Instituto Pasteur, né, que vê que luxo, se mudaram para Exu para montar esse plano piloto de peste. Dr. Baltazar era chefe do Instituto de Pasteur de Teherã, né, em Teherã, no Irã, e foi levado para Exu porque eles, a essas alturas, na década de 60, eles já identificavam que o tipo de peste que atacava na região era do tipo silvestre, era transmitida por roedores silvestres e não pela pulga do rato, né? Na realidade, o hospedeiro da pulga era o roedor silvestre, tipo o preá, né? Que as pessoas comiam, né? O punaré, esses animais. Sobre essa história de 66, todo mundo até sabe que lá foi o plano piloto de peste do Brasil foi lá, que veio esses cientistas do Brasil inteiro, que modificaram, chegaram lá, a cidade não tinha nem energia elétrica, o povo tudo falando francês, ninguém entendia nada do que ele dizia, sorte que tinha um professor na cidade, um dos fundadores, o doutor Givaldo, que era fluente em francês e acabou que virou intérprete, né? Foi a felicidade. Eu pensava, mas as pessoas falavam, o povo mais velho falava, que na região de Tabocas, que é a região são distritos que ficam nas encostas da Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe, vocês sabem que ela corta Piauí, Pernambuco e Ceará, né? E ela divide o Pernambuco do Ceará, né? O oeste do Pernambuco com o sul do Ceará. Essa comunidade da encosta, que hoje tem o nome de Tabocas, na época tudo chamava Canabrava, a região inteira, foi muito afetada por a doença. Mas assim, e o povo dizia assim, olha, disse que morreu todo mundo. Que era tanto rato que as pessoas tinham que derrubar o telhado das casas, porque os ratos subiam, tal, que muita gente fugiu com medo, tal. E daí o que foi que aconteceu? Então eu tinha maior vontade de saber mais dessa história, mas não tinha nada em lugar nenhum. Nos livros de memória, de pessoas da região, das pessoas mais velhas, né, que escrevem livros de memória, se alguém tinha feito algum registro, não encontrava nada. Fiz uma pesquisa em banco de tese e dissertação da CAPES, do CNPq, da UFPE, procurei, e nada de encontrar nenhum registro. Minha ideia era fazer uma grande reportagem. Eu até pensava, vou fazer uma grande reportagem, vou vender para uma revista. Eu já tinha até em mente que revista seria, né? E aí eu estava no SOS Corpo nessa época, e Verônica Ferreira falou que nada, não tem condição de ser uma grande reportagem, isso é grande demais. Ela falou, tem que ser pelo menos um livro. Aí falando com nossa querida Sheila Borges, né, que foi nossa colega também jornalista e hoje é também professora da UFPE, Sheila falou, Cláudia, por que tu não mata então 2 coelhos com uma cajadada só? Tu sempre quis fazer o mestrado
tu pode montar um projeto, um pré-projeto com esse tema, e depois tu escreve o livro. E aí eu comecei, em 2016, eu comecei a ir visitar a comunidade. Tem um rapaz, Robério Saraiva, que a gente conhece ele por Bibi, que é uma pessoa que é muito empolgada com história, e já fundou um museu e tudo. Eu falei, Bibi, tu vai ter a missão de me ajudar a escascavilhar tudo por aqui. Porque aí juntou, né, meu lado jornalista investigativo, acho que nessa hora faz muita diferença, né? Eu fui informada por um amigo que tinha um senhor de 106 anos de idade, 106, ainda perfeitamente lúcido, e que era um sobrevivente, que sabia tudo dessa história. E aí eu fui atrás dele. E dele eu encontrei outras pessoas que também tinham memórias. De novo, o lado jornalista ajudou, né? Porque aí eu fui atrás, e aí eu já tinha, assim, a gente já tem aquela técnica de entrevistar, para a gente não ter dificuldade, né? Eu não me comportei exatamente como repórter, eu me comportei jamais como alguém que estava fazendo história oral, mesmo sem ainda conhecer tanta metodologia. Porque ao invés de fazer milhares de perguntas, eu soltei o gravador lá e deixei a pessoa ir falando, contando a história. E aí eu voltei assim, encantada com as histórias que essa pessoa me trouxe. E, bom, e depois eu conheci mais outra senhorazinha, que o irmão teve peste, foi uma história bem dramática. E aí fui levada em outra casa, por Bibi, e outra, e mais outra, e assim. E durante o ano de 16 eu fui 2 vezes em Tabocas. Fui no meio do ano, em junho, fui em dezembro, e daí para frente, todo ano eu ia 2 vezes por ano lá, em junho e em dezembro. E meu desafio era o seguinte, eu tenho aqui uma história, mas ela é uma história de uma doença, de uma epidemia. Como é que eu vou dar um caráter, um estatuto, né, de acontecimento histórico a esse fato, que não tem registro, para ele não ficar meramente uma descrição de um evento patológico, né? Porque eu comecei a ler os autores e ver tudo sobre a história da saúde e das doenças, como é que era a abordagem, as teorias, entendeu? As perspectivas dos autores. Nessa coisa toda, eu comecei a ler sobre outras epidemias e pandemias, e primeiro que me chamou a atenção, porque assim, na realidade, minha motivação para fazer esse trabalho era a invisibilidade do episódio. Quando eu tomei conhecimento que proporcionalmente aquela era a segunda maior epidemia de peste do Brasil, a primeira foi em Triunfo na década de 20, bem perto de lá também, né? 200 e poucos quilômetros de distância. Mas é impressionante como aqui a gente não guardava as memórias, né? Me incomodava a invisibilidade. Então foi para isso que eu fiz esse trabalho, foi para tirar ele da invisibilidade e evitar o apagamento total, né? Enquanto você não tem mais testemunha, porque aqueles testemunhos, eles estão ligados àquele grupo social, né? À medida que aquele grupo vai morrendo, vai desaparecendo, a memória vai junto. Essa epidemia de 35, ela não tem registro nenhum. Ela tem, os registros que tem são muito incidentais. Por exemplo, você vai encontrar em registro na Fiocruz, no Ageu, no trabalho na tese de Marcelo Silva Júnior, que é de 1942, você vai encontrar essa abordagem exclusivamente a doença como um evento patológico. E mesmo assim, você vai encontrar o dado. Houve aquela epidemia, ela teve uma grande dimensão e morreu tantas pessoas, entendeu? E mesmo esse número não é seguro, porque as estatísticas dessa época, você vai ver João de Barros Barreto, que foi primeiro diretor do Serviço Nacional de Peste. O Serviço Nacional de Peste só foi criado em 1941, 5 anos depois dessa epidemia. Então, assim, a precariedade de registro era muito grande, de estatística, de tudo. Apesar da doença já estar na região desde do começo do século, em Exu, os primeiros casos foi em 1919, mas não havia um tratamento, só existia um tratamento, tudo era reativo. Quando aparecia uma notícia de que tinha um surto em algum lugar, então havia uma ação para evitar um surto secundário, mas não havia medida profilática. E é importante a gente dizer que já havia o soro antipestoso nessa época, mas o acesso não era tão fácil. A vacina também não era muito eficiente e tinha muito efeito colateral. Vendo a doença como um fenômeno sociocultural, que é o que me interessa,
que é a doença como um agente desorganizador, que provoca grandes transformações na sociedade, certo? Desse ponto de vista, você não tinha trabalho nenhum. O que havia eram citações em trabalhos de sanitaristas, mas que não eram voltados a essa questão. Você falou das fontes orais. Eu queria que você falasse um pouco das fontes que você usou, os jornais da época, documentos, o que é que você usou de fonte? E você já estava falando um pouco dos números que não são tão precisos. Que números você tem, ainda que não sejam precisos, de casos, quantas pessoas matou e o período que foi considerado uma epidemia de peste, né? O ano todo de 35. São muitas perguntas numa só, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Os testemunhos foram muito importantes, muitos, porque você traz ali a memória coletiva, né, daquela comunidade. Cada memória daquela não é uma memória de uma pessoa, tanto que é comum que você vá ouvir uma pessoa e vai ouvir outra, e ela conta um relato bem semelhante, né, como se fosse padronizado. Então, os testemunhos dessas pessoas que viveram foi muito importante. 2 delas faleceram ao longo da pesquisa, e eu fico pensando que, assim, eu fui muito feliz, porque teria se perdido, né? Das 4 que contribuíram mais, essas 2 eram as 2 mais importantes, as que faleceram. Porque ambas tinham vítimas perto, dentro de casa, né? Entendeu? Então eu fui buscando coisas. Por exemplo, eu perambulei em todos os cartórios da região, atrás de certidão de óbito, e as certidões de óbito que eu encontrei eram muito impressionantes, porque elas relatavam na certidão que aquelas pessoas elas foram enterradas nos montes conjuntos ao lado de casa em virtude de tão contagiosa doença. Nossa. Então era interessante porque a certidão de óbito comprovava o relato das testemunhas, de dizer assim, olha, ninguém não podia levar para cemitério não, tinha que jogar em qualquer lugar porque que era proibido enterrar no cemitério porque o povo tinha medo de contágio. E aí a gente entra já naquela história das semelhanças com a Covid, né? Eu fui atrás de livro em igreja, né? Eu procurei um padre que teve acesso, que fez uma biografia de um bispo que, na época, Dom Idílio, mudou-se para Exu para ajudar a comunidade. Então, fui atrás desse padre que tinha feito essa biografia desse outro religioso. Eu pesquisei amplamente, eu li todas as edições do Jornal do Comércio de 1935. Facilitou minha vida o Diário da Manhã e o Diário de Pernambuco, porque estavam digitalizados, né? E os 2 tinham um material muito rico. Inclusive, os jornais, eles eram oposição um ao outro. Um deles pertencia ao então governador Carlos de Lima Cavalcante, o outro era oposição, e você percebe que houve um uso político da epidemia, né? Então, o tempo todo exaltava as respostas do sistema de saúde, as medidas. Nesses jornais como a história se repete, hein? Exatamente, como sempre. E o outro, o tempo todo apontando as falhas, né? Acusando que a população do sertão ficou abandonada, e aí você tem que ter cuidado, né? Então, toda a história ainda tem mais isso. Você tem que ir atrás de documentação e ainda tem que olhar criticamente para a documentação, né? Tem que ter cuidado, tem que ver em que condição a documentação foi produzida, né? Fala um pouquinho, Cláudia, com toda essa sua pesquisa, com tantas fontes, o que é que você conseguiu de números, né? E uma pergunta, essa epidemia, qualificada como epidemia, era só ali em Exu ou era mais assim, outros municípios também foram assolados pela peste bubônica? Não foi lá só em Exu. Essa epidemia também atingiu municípios vizinhos, Bodocó, Oricuri, Granito. Eu fiz esse recorte geográfico dessa localidade, até porque foi lá que se concentrou a maioria dos casos. A única estatística que tem confiável é a tese de Dr. Marcelo da Silva Júnior, que depois veio a ser chefe, eu acho que ele veio a ser chefe do serviço de peste, ele depois assumiu cargos muito importantes. Eu acho até que na Organização Pan-Americana de Saúde era um sanitarista muito importante. A tese dele era sobre a peste bubônica no Ceará e no Rio Grande do Sul. E foi concluída em 1942, então foi bem perto, né, do acontecimento. E como ele trabalhou com Crato, que fica só a 66 quilômetros de Exu, quer dizer, o doutor Silva Júnior, ele fala que nessa epidemia morreram 195 pessoas. Se você imaginar, por exemplo, que não morreu ninguém na zona urbana, não houve caso na zona urbana, a doença se concentrou
nas comunidades que ficavam nas encostas da Chapada, por vários fatores ambientais, tinha muito roedor silvestre, os fatores ecológicos contribuíram muito, os costumes da população, as condições de moradia, e aí você vai ver elementos como a pobreza sendo determinante, como é em toda epidemia, para aumentar o número de vítimas entre as pessoas mais pobres, porque se você imaginar que ali devia viver umas 2.000 pessoas, então vamos dizer que morreu quantos por cento? Acho que 10% da população deve ter morrido. Né? Quase 10%. Se tinham as 2.000, foram 195, não é isso? Doutora Alzira fala que a peste é como um rastilho de pólvora, né? Que ela vem e ataca de uma vez, sem remédio. A pessoa morre em 72 horas, né? Não é feita a Covid, que a pessoa dura mais, né? A letalidade é muito alta. Muito bem. Quanto tempo a peste ficou lá, né? E até ser erradicada? Não tem essa precisão, não? Não, a peste nunca foi erradicada até hoje. Ela é endêmica na região. A peste, ela não é uma doença erradicável, Verônica. Ela é uma doença silente. Mas o controle, digamos assim, até se estabelecer um certo controle, quando é que se conseguiu isso? Na década de 60 ainda tinha, quando houve a instalação lá do plano piloto, ainda ficou um pouco de tempo, mas eu creio que da década de 80 para cá não tem mais caso. A peste bubônica, ela provocou mudanças no comportamento social daquela época. Que paralelo, assim, que analogia, que coisas você percebe com seus olhos de quem pesquisou aquela peste bubônica lá em Exu? O que é que você vê de semelhante hoje? Alguns autores que pesquisam na área de história das doenças e da saúde, que pesquisam a doença como um fenômeno sociocultural, eles dizem que o fenômeno epidêmico, que os comportamentos coletivos, algumas reações coletivas diante do fenômeno epidêmico, elas são quase invariáveis, a despeito da passagem do tempo. E isso, nessa pesquisa, eu vi porque eu comparando, por exemplo, eu peguei o livro de Jean Delumeau, que é a História do Medo no Ocidente, que ele trabalha com a peste medieval no século, aquela peste devastadora, né, que quase que acaba com a Europa no século XIV. Então aí você vai ter, primeiro, você vai ter aquele medo avassalador, porque você sabe que sua vida está ameaçada. E nesse medo, ou então existe aquele processo da negação da doença. Você não quer acreditar, porque se você admitir que ela existe, você sabe que está correndo risco de morrer. Tem aquela coisa da fuga, de querer fugir, né, também, né? Como na Europa medieval, muitas cidades foram abandonadas, e Tabocas, muita gente foi embora. Tinha uma testemunha que falava assim, olha, minha filha, anoitecia 5, 6 pessoas numa casa, no outro dia a gente só via as portas batendo. Que linguagem, que metáfora linda. Ele dizia isso para entender que o povo sumiu, né? O medo do contágio destruía os laços sociais, né? As pessoas se isolavam, ficavam com medo umas das outras, né? Às vezes diminuía essa questão da solidariedade, porque ser solidário é colocar a vida em risco, né? Se você só corre, você corre o medo de se contaminar. A questão do enterro, você destrói rituais que são muito caros, principalmente para uma pessoa religiosa. Aconteceu em Tabocas e aconteceu na Europa, de você enterra sem velório, não tem despedida, né? O apelo aos céus quando não parece que existe remédio. Uma coisa também impressionante em relatos que eu vi foi, por exemplo, o seu José de Libana, que foi sobrevivente, e ele enterrou a filha do patrão, levaram para enterrar, ele disse, num pé de serra, no meio de um cafezal, porque não podia enterrar no cemitério. E ele fala que tinha um velhinho lá, um rezador, e esse homem passou para eles tomarem muito banho, ficarem trancados, né? Ficaram trancados dentro de casa, tomando muito banho e tomando umas meizinha. Meizinha, que ele dizia, era erva colocada na cachaça. Então ele disse que acha que ficou bom por causa da meizinha, da erva na cachaça, dos banhos e do isolamento. Então você veja, essa pessoa já tinha uma ideia da questão da quarentena, da importância do isolamento social, né? E aí você fica imaginando, assim, a gente está vivendo uma pandemia hoje, a gente tem um meio de comunicação para informar tudo, mas a gente é prisioneiro, né? Nós temos que
nos submeter a esse distanciamento, que é a única forma realmente segura que a gente tem de se proteger, já que não existe uma vacina nem um remédio. Na gripe espanhola, que eu não falei porque não dá tempo, né? Também tem muito ponto em comum, que é a questão de você procurar culpado. Na Idade Média, na Europa medieval, culparam os judeus. Então aqui a gente já viu gente culpando a China, né? E eu gostaria que você falasse isso aí, porque esta falta de registro oficial. Em toda epidemia ou pandemia, existem as pessoas que podem se proteger, embora nenhum vírus seja seletivo do ponto de vista de dizer assim, eu vou atacar fulana porque é branca, rica e outra porque é pobre. Não. Então, em toda pandemia e epidemia, tem pessoas que têm a condição de se proteger e tem outras que precisam se expor até por uma questão de sobrevivência, como a gente vê agora. Ou aquelas pessoas que ganham o pão do dia, né? Que tem que ter o trabalho do dia para ganhar o pão para sobreviver. Então, assim, essa epidemia, ela atingiu as vítimas dessa epidemia são pessoas pobres, a maioria, pessoas muito pobres, isoladas. Então, assim, geograficamente isoladas, né? Um município que fica a 650 quilômetros da capital, e num distrito que não tinha um veículo na época, não tinha comunicação, né? Não tinha meio de comunicação, não tinha transporte, o povo se locomovia a cavalo. E essas pessoas pobres, elas foram as vítimas preferenciais dessa epidemia. Ao longo da história, você vai ver que sempre que as mortes de pessoas brancas, né, abastadas, elas têm muito mais impacto, elas recebem muito mais destaque nos jornais, né? E quando o alvo são as pessoas mais pobres, geralmente não tem esse mesmo tratamento, infelizmente. Na disputa, por exemplo, de narrativa do jornal, você vê isso. Um jornal acusando sempre que essas populações estavam abandonadas e tudo, já tinham pedido socorro. Quando houve as epidemias quase que simultâneas de febre amarela e de tuberculose no começo do século XX, a atenção foi quase toda para a febre amarela. E aí tem historiador que diz que a febre amarela recebeu mais atenção porque ela atingia imigrantes e pessoas de uma classe mais abastada. E a tuberculose, nesse tempo, já era doença de pobre, né, das pessoas que moravam naqueles lugares mais insalubres. Se você tem uma classe social que ela não tem voz, que ela não é visível, que o posicionamento dela não provoca impacto no cenário político, ela não tem representatividade, para que a voz dela promova alguma alteração naquele cenário, ela acaba também perdendo um pouco da cidadania. A invisibilidade tira a cidadania, né? Porque quando você não é um sujeito de direito, quando você não é alguém que tem voz, você também não é um sujeito de direito. Então, essas pessoas invisíveis, elas não tinham importância nesse cenário político. A falta delas não iam modificar tanto a vida de quem decide ou de quem comanda, não é verdade? Eu faço um paralelo nesse trabalho, que essa epidemia, ela ficou tão invisível quanto invisíveis foram suas vítimas. E essa questão da invisibilidade, nesse caso em particular, eu não tenho a menor dúvida que ela está ligada à condição, ao campo de manifestação da doença. Por uma questão geográfica, muito distante de tudo, por uma questão social, pessoas muito pobres, não mereceu a devida atenção, e quem quer dar visibilidade a algo que não traz glória, né? Porque você registrar esse evento, você seria uma história de abandono, né? Seria contar uma história de pessoas entregues à própria sorte, né? Que por um bom tempo ficaram sujeitas àquela doença sem ter qualquer tipo de socorro. Como você percebe essas semelhanças? Você falou da gripe espanhola, que foi muito citada, inclusive. Muita gente falava assim, foi da última vez que a gente viveu isso nessa dimensão, acho que podemos dizer a gripe espanhola, mas eu não sabia dessa peste bubônica em Exu. Quantas pessoas sabiam disso? Em todas as pandemias e epidemias, preferencialmente as vítimas são as pessoas mais pobres. Pela condição de moradia, pela exposição, né? Nesta pandemia de Covid... Porque precisam se expor, né? E os dados dessa pandemia de Covid, hoje eu estava lendo, não tenho aqui preciso o percentual, mas são os mais pobres que estão morrendo mais. Então, tudo se repete. Mas né? é sempre assim.
Os Estados Unidos é o país que tem mais morte, e como lá não tem um sistema único de saúde, feito nós, né? Porque nós temos o nosso querido SUS para nos salvar. Nos Estados Unidos não tem. As pessoas acabam morrendo em casa porque tem medo de ir para o hospital, e quando sai de lá, a conta tem que vender a casa para poder pagar a conta do hospital, né? Não, não vai ter nenhuma epidemia na história que essas classes menos favorecidas não sejam as principais vítimas, porque elas moram nos piores lugares, porque elas têm menos acesso ao serviço de saúde, a médico. Tem uma senhora, a dona Maria Batista, que ela falava: minha filha, quem é que podia ir em médico? A pessoa só via um médico se fosse no Crato, que é no Ceará, né? E como é que ia lá que não tinha transporte? Tinha que ir a cavalo, demorava muito, não tinha dinheiro para pagar. Eu costumo dizer que, assim, que algumas pessoas vivem em tempos históricos diferentes, tanto que tem gente que acredita em terra plana, né, desse mundo que a gente está hoje, né? Tem umas coisas maluquíssimas acontecendo aí, gente negando a ciência, igual a Idade Média, né? É uma distância muito grande no espaço e no tempo. Mas se você imaginar que aquela população de Tabocas, ali das encostas da Chapada do Araripe, elas não tinham meio de comunicação, elas não tinham televisão, rádio, não tinha energia, não tinha água encanada. Então elas estavam muito mais perto de uma realidade medieval, não é? Não tinha médico, do que da realidade do século XX, né? Que já era o século das políticas sanitárias, né? Da reforma dos grandes centros urbanos, né? Então elas estavam muito mais próximas de outro tempo, mesmo num país onde já havia um soro antipestoso, onde já tinha havido uma grande epidemia. A peste chegou no Brasil em 1889, em 1899, no último ano do século XIX. Teve uma fase portuária nas capitais, e nas capitais o combate foi mais intenso. Em algum relato de jornal, o medo que esses jornais falam daquele mal, eles o tempo todo falam do terrível mal, quer dizer, de novo, essa coisa metafórica, essa doença, peste, ela é marcada por um signo de medo, né? Ela traz, assim, os piores temores da humanidade, a peste. Tanto que por conta da peste bubônica e da peste negra, por causa da alta letalidade, ela tem, assim, uma memória coletiva, ela é tão assustadora na memória coletiva, que todas as doenças epidêmicas passaram a ser representadas como peste a partir dela. Outras doenças que diz, tanto que ficou aquela história, depois da guerra vem a fome e a peste, né? Não necessariamente a peste bubônica, mas como a peste bubônica, que o nome é peste mesmo, porque o nome da bactéria é Yersinia pestis, e é a única que de fato tem esse nome, as outras doenças com esse potencial de letalidade, com essa capacidade de letalidade, passaram a ser representadas como peste por causa da peste bubônica. Suas palavras finais, fique à vontade, mas eu só tenho a agradecer por essa aula que você nos deu agora. Então, gostaria de parabenizá-la assim, imensamente pelo trabalho que você fez tão rico. Eu queria, tem duas coisas que eu queria falar. Uma era agradecer principalmente a população de Tabocas, né, os moradores que sempre me receberam com muito amor e muito carinho, aquela coisa que o sertanejo tem de abrir a porta de casa, né, para quem chega. Eu sou sertaneja também, sei que é assim, mas eu tenho muito orgulho de ter nascido no sertão, em Exu, muito, muito mesmo. Fico muito feliz de imaginar que eu posso estar dando uma contribuição à minha terra, né, ao meu povo, alguma coisa que vai ficar para eles, para as gerações que virão. Eu resgato essa documentação e eu dou essa leitura e faço essa análise e essa síntese desse trabalho, mas outras pessoas podem usar aí como um ponto de partida para continuar outra investigação e dizer que, assim, por algum motivo desses que você não vai saber, que é muito imponderável, foi uma experiência muito forte ter escrito essa dissertação em meio a uma pandemia. Eu nunca imaginei, em nenhum momento da minha vida, que iria estar escrevendo sobre uma coisa e vendo ela acontecer na porta do lado de fora da minha casa. Então, assim, ao mesmo tempo que eu escrevia sobre uma história do passado, eu vivia uma história parecida no presente. Não foi uma experiência fácil, e tanto que eu dediquei esse trabalho às vítimas da Covid-19. Porque eu acho que, como as vítimas da peste, elas conheceram os padecimentos. Eu achei que era uma forma também de marcar esse ano de alguma forma, né? De marcar que era
uma escrita sobre uma epidemia dentro de uma pandemia. Então, todo o meu respeito para as pessoas de Tabocas que viveram essa experiência, todo o meu carinho e meu respeito ao povo que tem sofrido, né, e que tem feito os maiores sacrifícios, principalmente aqueles que, à custa de muita renúncia, né, têm se submetido a isolamento, a quarentena, para evitar contaminar outras pessoas, porque a única forma que a gente tem, se a gente não agir coletivamente, né, nós não temos nenhuma chance de vencer um desafio desse tamanho. Belíssimo trabalho, Cláudia. Obrigada, mais uma vez. Eu que muito agradeço, foi uma honra. Tá? Muito obrigada. Tchau.